Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe vocês, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, a paz, a prosperidade, a bênção, a vidas com abundância da parte de Deus sejam sobre você, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe mais uma vez. Deus te abençoe sua casa, seu lar, seu trabalho, enfim, tudo. As mãos de Deus estejam sobre vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Durante esses últimos dias, nós tratamos aqui sobre os Moedim, as festas bíblicas, os tempos determinados por Deus. E por que eu fiz isso? Porque na próxima semana, a partir de segunda-feira, nós iniciamos um período de festas bíblicas. Nós teremos aí pela frente a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, e eu vou falar sobre isso na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira, no dia da festa das trombetas, eu vou fazer um vídeo especial aqui sobre a festa das trombetas. Depois nós temos Yom Kippur, e depois nós temos a festa dos tabernáculos. Então nós temos aí 3 festas na sequência, e para que as pessoas pudessem entender a respeito, eu procurei fazer uma série aí, contando com hoje, uma série aí de 4 vídeos, né? Para falar um pouquinho, para dar pelo menos um entendimento básico sobre essas festas. E eu falei algumas coisas aqui, né? O que essas festas são, o que essas festas não são. Eu procurei responder aqui, vou terminar hoje com 2 coisas aí simples, mas olha só, eu procurei responder alguns questionamentos, né? Por quê? Porque algumas igrejas, uns poucos ministérios ainda estão se voltando para a celebração dessas festas, que são festas que foram instituídas por Deus, estão na Bíblia, mas que muitos consideram como festas judaicas. Então, existe uma série de questionamentos e eu procurei responder esses questionamentos. Eu falei aqui que uma das perguntas, por exemplo, se essas festas não pertencem ao Antigo Testamento, então por que estão sendo celebradas hoje? Se o Antigo Testamento já passou ou se o Antigo Testamento tem validade. Procurei responder a quem pertence essas festas, e nós vimos que essas festas não pertencem simplesmente ao povo judeu. Essas festas pertencem ao Senhor, são coisas sagradas, são festas santas, são celebrações determinadas da parte de Deus. Nós vimos também, né, que uma vez que a Torá, ou seja, o Antigo Testamento, ela não foi abolido, por que a igreja então não celebra? Por que a igreja aboliu essas coisas? E eu falei a respeito disso, né? E também respondi a uma pergunta: será que essas festas devem ser celebradas pelos cristãos ou não? Então nós fizemos aqui uma abordagem a respeito dessas festas de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma rápida, porque eu procurei fazer vídeos não longos. A ideia não era fazer e não é fazer um vídeo longo, mas sim coisas pequenas, práticas, simples, objetivas, que nos dê um entendimento bíblico e também um entendimento histórico a respeito disso. E eu acredito que deu para entender. Se você não assistiu esses vídeos, assista, né? Estão gravados aqui no canal desde segunda-feira, ou seja, é uma série de 4 vídeos contando com hoje. Seja bem-vindo, compartilhe o vídeo com alguém. Se o conteúdo te agradou, clica aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque nós temos várias palavras todos os dias, nós oramos, nós temos palavras bíblicas, estudos rápidos todos os dias. Amanhã, por exemplo, eu tenho aqui a Torá do Mashiach. O que é Torá do Mashiach? A lei de Cristo, como o apóstolo Paulo se referia às instruções que Jesus deu, aos ensinos de Jesus. O apóstolo Paulo chamava de lei de Cristo, no hebraico, Torá do Mashiach. Então, se você puder, venha, assista, tá bom? Toda sexta-feira nós temos isso, e temos palavras aí, estudamos trechinhos da Bíblia todos os dias, oramos, uma palavra profética, uma palavra de fé, de esperança,
para abençoar você, sua casa e a sua família e pessoas que você ama. Por isso é importante compartilhar, ok? Hoje eu quero concluir então essa série, esses 4 vídeos para falar dos moedim no hebraico, das festas bíblicas, dos tempos determinados. Eu quero falar sobre 2 coisinhas muito práticas, muito simples e muito rápidas. Então fica comigo até o finalzinho. E a primeira delas é: celebrar essas festas bíblicas não é trazer o judaísmo para dentro da igreja? É mais um questionamento, né? E nós já vimos que não é trazer judaísmo para dentro da igreja, por algumas razões. Primeiro, porque essas festas são do Senhor. Elas não são simplesmente festas judaicas. Nós já explicamos isso durante todos esses dias nos vídeos. Então, são festas do Senhor. Deus deixou isso extremamente claro. Segundo, porque aí nós vamos entender, e eu vou repetir só um pedacinho do que eu já falei também, né? Na época do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta aos Gálatas, nós vemos que dentro da história, do desenrolar da história da igreja lá dos Gálatas, o que aconteceu? Surgiram alguns homens judeus e eles quiseram implantar para a comunidade gentia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava pregando para quem? Para gentios, como é chamado os estrangeiros, aqueles que não são de origem judaica, ok? Aqueles que não são judeus. Então, o apóstolo Paulo estava pregando para pessoas estrangeiras, para pessoas que não pertenciam ao povo judeu. E uma vez que Paulo era judeu, e Paulo estava anunciando a Yeshua, a Jesus, que também era judeu, e ele estava ensinando, e eles estavam aderindo, eles estavam entrando para essa comunidade, que era uma comunidade judaica messiânica, conhecida como os nazarenos. O livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20 ao 25, fala a respeito disso, que o apóstolo Paulo liderava uma comunidade chamada os nazarenos, também conhecida como o caminho. Então, aqueles judeus, eles entenderam já que essas pessoas, esses gentios, eles estão entrando para uma comunidade judaica e eles têm que se circuncidar. O que é a circuncisão? Chamado de Brit Milá. O que é então a circuncisão? Nada mais é do que um sinal no corpo de um homem, um sinal feito assim que esse homem nasce, assim que essa criança nasce, que serviria como sinal de aliança para com Deus e também uma forma de adentrar, de fazer parte da comunidade judaica. Então veja bem, aqueles judeus, olha, já que essas pessoas estão recebendo a Yeshua, a Jesus como Messias, então vão fazer parte da comunidade judaica, elas precisam passar por circuncisão. E o apóstolo Paulo, então, foi falar que não era necessário. Essas pessoas passaram a ser conhecidas hoje, no nosso tempo, como judaizantes. Pessoas que estavam tentando judaizar, né, a maneira como é explicado, ou seja, fazer com que pessoas da igreja ali praticassem uma ordem que era para o povo judeu. E o apóstolo Paulo disse que não era necessário. Por quê? Porque o próprio Jesus era circuncidado e através de Jesus, então, essas pessoas passavam a fazer parte da então conhecida igreja primitiva. Ok? O apóstolo Paulo disse que não era necessário. Isso está no livro de Colossenses, está bem explicado lá. Então, o que acontece? Hoje, algumas pessoas acham que fazer, por exemplo, as festas bíblicas é judaizar. É trazer coisas que eram da lei para dentro da igreja. E não é isso. Eu deixei claro em todos os vídeos que as festas são do Senhor, que devem ser celebradas. É lógico que todo mundo tem liberdade. Se uma igreja, um ministério não quer fazer,
Eu acredito que todos têm liberdade para fazer aquilo que acham que deve ou não, ok? Mas eu compreendo que Deus deixou isso bem determinado e que celebrar essas festas, ela traz um cunho espiritual muito grande. Elas apontam para Jesus, apontam para o Messias, apontam para toda a obra redentora, né? E enfim, é algo que foi determinado por Deus. Eu não entendo de forma nenhuma que isso é judaizar a igreja, de forma alguma. Nós cremos em Jesus, recebemos Jesus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Filho do Deus vivo, ok? Isso é tremendamente importante. Nós apenas estamos praticando coisas que a Bíblia ensinou, que Deus determinou que se fizesse, que a igreja primitiva celebrava. Eu deixei isso claro nos vídeos. Então isso não é judaizar a igreja, tá bom? Eu quero que isso fique muito bem claro aqui, explicado. Entender que quem era tido como judaizante, eles queriam implantar circuncisão, eles queriam implantar a necessidade, por exemplo, de se fazer sacrifícios, sendo que Jesus já tinha sido o próprio sacrifício. O apóstolo Paulo falou sobre todas essas coisas, então nós podemos entender isso de forma clara, ok? E por último, se essas festas elas são bíblicas e elas devem ser celebradas, como elas devem ser celebradas? Isso é importante, ok? Em apenas algumas palavras, rapidinho, primeira coisa que eu quero lembrar é aquilo que eu já falei. Essas festas não devem ser celebradas como se fossem campanhas dentro da igreja, porque não são campanhas. Não foi o que foi determinado por Deus. E aí eu falo, como deve ser celebrado essas festas? Devem ser celebrados da forma como Deus determinou que elas fossem. Ok? Lógico que em todas essas festas nós vemos que haviam sacrifícios, ok? Presta atenção no que eu vou falar, para que não haja mal entendimento. Em todas as festas, em algumas delas existiam holocaustos, ofertas assim, 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 e nós sabemos que Jesus veio, ele mesmo se fez sacrifício, não existe a necessidade de celebrarmos essas festas com esses sacrifícios, não. Porque Jesus já fez, ele mesmo já se proporcionou como sacrifício na cruz do Calvário, ok? Mas como que nós temos que celebrar essas festas? Primeiro, na data determinada por Deus. Para entendermos que data é, nós temos que olhar para o calendário instituído por Deus. Deus instituiu um calendário. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, Deus fala assim, esse será o primeiro dos meses. E o primeiro dos meses começa, então, na época de Pessah, na época da Páscoa. É diferente do nosso calendário. O calendário gregoriano, ele é um calendário volúvel, é um calendário flexível, né? Porém, o calendário judaico, como é conhecido, é o calendário bíblico, ele tem datas determinadas, ele é diferente do gregoriano. Então, cada ano, essas datas vão variar, né? Vou te dar um exemplo. No ano passado, Pessah, Páscoa, caiu numa segunda-feira. Eu, no meu ministério, na nossa igreja, nós celebramos dentro da data bíblica, dia 14 de Nissan. Então, foi numa segunda-feira, fizemos a celebração de Pessah naquela segunda-feira. Foi diferente, deu quase um mês de diferença do calendário gregoriano. Este ano, Pessah caiu num sábado, né? Então foi diferente, é muito diferente. Mas nós procuramos seguir o quê? O que Deus determinou. Como devem ser celebradas? Primeiro, tem que ser celebrado na data determinada por Deus. Ele falou, vai ser no 14º dia tal, vai ser no primeiro dia tal. Por exemplo, a festa de Yom Teruah, que vai ser na semana que vem, no primeiro dia de Tishrei, o primeiro dia do 7º mês. Então nós precisamos celebrar quando Deus determina, né? Nós precisamos, por exemplo, essa festa de Yom Teruah é uma festa que trombetas devem ser tocadas, o shofar deve ser tocado na cidade. Nós temos procurado fazer isso todos os anos, eu considero isso importante, mas enfim, depois eu falo a respeito disso na semana que vem, ok?
mas procurar fazer na data determinada por Deus. Ah, mas não dá para fazer na data, eu vou fazer uma semana antes, 2 semanas depois. Queridos, eu entendo que nós temos que fazer aquilo que Deus determinou. Então em tal data bíblica, é tal data bíblica, precisamos ir pelo calendário, ok? Respeitamos muito isso. O que mais? De acordo com as orientações. Deus dá orientações de como essas festas devem ser celebradas. Então, nós celebramos essas festas de acordo com as orientações constantes na própria palavra. Deve ser feito com alegria, deve ser feito com adoração, e nunca como campanha, como eu já falei para vocês. Ok? Nós concluímos aqui esse entendimento simples, objetivo. Segunda-feira, amanhã eu tenho a Torá do Mashiach, e na segunda-feira vai ser a festa de Yom Teruah. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre a festa das trombetas, ok? Para falar, você vai entender. No domingo, na igreja, nós vamos fazer lá uma pré-festa, né? Uma pré-festa, um culto bonito de adoração ali, para que todas as pessoas possam estar presentes, possam estar adorando. Inclusive, você está convidado para estar conosco aí. Quero convidar você para fechar os olhos e orar comigo agora, tá bom? Pai querido, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que tem nos acompanhado. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que tem deixado aqui os seus pedidos de oração, que o Senhor olhe para as necessidades de cada um e responda, para que eles sejam abençoados, suas vidas sejam transformadas, recebam a graça, o milagre, a bênção, em nome de Jesus. Fica conosco e dá uma boa noite de descanso, de paz, de sono para todos, em nome de Jesus. Queridos, então, não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, você fortalece aquilo que nós estamos fazendo, compartilhe com alguém para abençoar a vida de alguém, assista os demais vídeos que eu postei essa semana, caso você não pôde fazer isso ainda, são vídeos rápidos, curtos, assista, é importante porque você vai entender de forma objetiva e clara tudo que eu falei, tá bom? Eu tenho na descrição aqui do meu vídeo 2 coisas. Primeiro, eu tenho um link para o canal do nosso ministério, para o canal da Beit. Vai lá no canal aqui do YouTube, do Ministério Beit Church, e você tem lá, se inscreva lá, porque você tem palavra todo dia, você tem oração todo dia, para abençoar você e a sua família. E também aqui eu tenho um número de WhatsApp, que é um número para pedidos de oração. Se você quiser pedir oração, faça isso, ou se tiver inclusive alguma dúvida com respeito às festas bíblicas, e você quiser tirar essa dúvida, manda para mim lá, tá bom? Manda para mim aí a sua dúvida, eu prometo que eu respondo para vocês aí. Quero que Deus te abençoe, que tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso, que cuide de vocês. Em nome de Jesus, nós nos vemos amanhã, tá bom? Aqui no mesmo horário, 8 da noite, na Torá do Mashiach. Fica com Deus. Shalom!